Bom, vamos nesse canal de segurança do trabalho estudarmos a norma regulamentadora número 03, a nova norma que trata de embargo e interdição, dado pela portaria da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia em 23 de setembro de 2019. Então vamos lá. O objetivo da norma são as diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. Então a norma tem esse objetivo, né? As diretrizes para caracterizar o risco grave e iminente. Então o que é o risco grave e iminente? Toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Então, toda condição ou situação de trabalho capaz de causar acidente grave ou uma doença ao trabalhador é entendido como risco grave iminente. Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. Então, sim, o embargo e interdição são medidas urgentes, não dá para esperar. Se esperar, o trabalhador vai ter um acidente que vai causar uma lesão grave ou uma doença do trabalho. Então, assim, o embargo e interdição, não dá para esperar o auditor fiscal que está fiscalizando a atividade. Ele não pode esperar. Se ele esperar, ele vai estar colocando em risco os trabalhadores. Só corrigindo, né? Não é o auditor fiscal que vai pôr em risco. O empregado está em risco e o auditor fiscal, ele comparecendo na empresa nesse instante, né? Ele vai agir para tirar o trabalhador do risco e informar a empresa. Definições importantes. O embargo implica a paralisação parcial ou total de uma obra. E o que é a obra, né? A obra está na NR1. Deixa eu olhar na NR1, ela vai falar todo e qualquer serviço de engenharia, de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Então a NR1 fala isso. Então, ou seja, se nesse tipo de atividade e tiver uma condição de risco grave iminente, será dado o embargo. A interdição implica a paralisação parcial ou total da atividade, máquina, equipamento, do setor de serviço ou de estabelecimento. Aqui na foto, a gente vê uma foto basicamente de uma obra, né? A foto acima de uma obra e a foto abaixo de uma área portuária. Então, o embargo seria aplicado na obra e interdição na área portuária. O auditor fiscal vai adotar o embargo e interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. Um exemplo, a gente está numa obra de construção civil e a área de carpintaria, por exemplo, tem uma serra circular sem proteção. E o auditor percebe que aquele local ali, aquela frente de trabalho, ou aquela atividade, aquela frente de trabalho que está ali, era um risco grave iminente. Então ele vai adotar o embargo e interdição apenas naquele local. Ele não vai adotar na obra toda. É lógico que ele vai verificar a obra, né? Pode ser que tenha condições de risco grave iminente também nas demais fases da obra. E como é feita a caracterização do grave e iminente risco? Bom, a NR3 antiga era muito subjetiva. Então era cargo do auditor fiscal, né, indicar isso como um risco grave iminente. A norma trouxe uma mudança nessa caracterização, que você considera duas coisas importantes agora. A consequência, como o resultado ou resultado potencial esperado de um evento, e a probabilidade desse evento ocorrer ou estar ocorrendo. Então ele vai considerar duas coisas, a consequência e a probabilidade. Então o auditor fiscal vai considerar a consequência potencial esperado de um evento, que é o acidente, e a probabilidade disso ocorrer. Risco, né, é expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento e a probabilidade de sua ocorrência. Esse conceito também está na nova norma regulamentadora número 1. Então, para caracterizar o risco grave iminente, existem duas classificações, né? A da consequência e da probabilidade. A consequência, ela dá 5 alternativas para o auditor fiscal se basear. A morte, né, a consequência primeira, a morte, pode levar a óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente. Severa, pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando ou sequelas permanentes.
Significativa, pode prejudicar a integridade física e a saúde, provocando lesão que implica incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias, que não deixe sequelas permanentes. A leve, lesões que implicam a incapacidade por um prazo igual ou inferior a 15 dias. E nenhuma lesão. A última, nenhuma lesão. Então nós temos 5. Morte severa, significativa, leve, nenhuma. Morte, o próprio nome já diz. Severa, sequelas permanentes. Significativa, lesão com superior a 15 dias sem deixar sequelas. Leve, lesão por incapacidade inferior a 15 dias. E a outra alternativa, nenhuma. Isso é para as consequências. E para a probabilidade, 4 classificações. Provável, medida de prevenção inexistente, consequência é esperada. Então você não tem nenhuma medida de proteção e a consequência vai ser esperada. Possível, medidas de prevenção apresentam desvios, uma consequência talvez aconteça. Remota, medida de prevenção adequada, mas com pequenos desvios. Uma consequência é pouco provável de ocorrer. E a rara, medida de prevenção adequada, uma consequência não é esperada. Então nós temos a classificação da probabilidade, né, e das consequências. Essa junção que vai estabelecer uma relação do risco grave, se a empresa vai ter que ser embargada ou interditada, consequentemente a percepção de um risco grave iminente. A relação das condições encontradas no ambiente de trabalho e com as condições que deveriam ser ideais no local de trabalho, essa relação ela vai buscar identificar a caracterização do risco grave iminente. Essa diferença do que o risco encontrado, do que o risco objetivo, essa diferença vai ser o cálculo do excesso de risco. Igual esse slide está mostrando, o excesso de risco, né, ele vai estabelecer uma relação de uma comparação de uma situação encontrada, ou seja, aquilo que o auditor fiscal vê no ambiente de trabalho, e o risco de referência, a situação objetiva. Então ele compara a situação encontrada, que ele visualiza, com a condição ideal. Quanto maior for essa diferença, mais chance dele estar num risco muito elevado, chamado de excesso de risco. Essa diferença do encontrado com a situação objetiva vai dar 5 opções. Excesso de risco extremo, excesso de risco substancial, moderado, pequeno ou nenhum. Então, o auditor vai fazer uma relação do risco encontrado e do risco objetivo, podendo ter 5 opções de excesso de risco. Quando for o excesso de risco apontar como extremo ou substancial, a atividade é entendida como risco grave iminente e vai ser ou embargada ou interditada, depende das condições de trabalho. Então vamos explicar aqui, vou mostrar a tabela para vocês. O governo, na construção da NR3, ele separou em 2 tabelas para classificação do excesso de risco. Individual, reduzido o número de vítimas, e o com diversas vítimas simultâneas. Então, toda a classificação da tabela de excesso de risco vai ser dada com individual, ou reduzido o número potencial de vítimas, ou diversas vítimas simultaneamente. Então, essas 2 opções. O que elas trazem aqui de informação? Primeiro, a classificação do risco encontrado. Então, a situação encontrada. Ela dá a opção de você determinar, do auditor fiscal, determinar a consequência. Lembra, ele tem 5 opções. Nenhuma, leve, significativa, morte, severa. E tem a classificação da probabilidade, que separa por rara, remota, possível e provável. Então, essa análise do lado esquerdo aqui é feita pela classificação de risco encontrado, aquela que o auditor fiscal visualiza. E a de baixo, classificação do risco de referência, situação objetiva, como que deveria estar o serviço. Como deveria acontecer o serviço? Tem as mesmas possibilidades de classificação: morte severa, significativa, leve, nenhuma. Probabilidade, possível, remota e rara. E é provável também tem essa possibilidade.
Então, a norma ela vai fazer uma relação da situação encontrada com a situação objetiva. Essa diferença entre os dois, chamado de excesso de risco, que existe 5 possibilidades: extremo, substancial, moderado, pequeno e nenhum. Vamos fazer agora uma situação como se fosse uma prática, né? Um auditor fiscal diante de uma situação, qual vai ser a ação dele nessa condição encontrada aqui. Então, o auditor fiscal chegou num ambiente de trabalho, numa obra, e percebeu que tinha um trabalhador executando corte de madeira, utilizando serra circular de bancada sem proteção. Já deve ter visto aí em alguns momentos, a gente infelizmente encontra ainda essa condição de trabalho aí. Uma serra circular muito adaptada, né, para o trabalhador fazer um corte de madeira. Para uma obra de construção, às vezes até para uma marcenaria mesmo. O que a gente pode perceber aqui, ó, um perigo observado: amputação dos membros, ruído, poeira, projeção de material. Amputação, né, o perigo é o contato da mão do trabalhador com a serra circular. Então nós vamos fazer uma avaliação de qual a realidade, quando ele encontra ali, qual a situação, né? Essa é uma percepção minha. Apesar da norma ter buscado tirar a subjetividade, ainda assim existe uma subjetividade, né? Por mais que a gente tente eliminar, mas ainda vai existir uma percepção pessoal do auditor fiscal. Então, a situação encontrada. Eu entendi aqui que ela poderia ser severa, pode provocar sequela permanente. Então, eu vou vir aqui, ó, no campo da situação encontrada, severa. Entendo que nessa condição de trabalho, a serra circular sem proteção, provável. Medida de proteção inexiste ou reconhecidamente inadequada. Existe proteção aqui para a serra circular? Não existe, né? Então vamos marcar essa linha toda aqui, ó. Severa, provável, marcamos essa linha toda. E qual deveria ser a situação adequada? Deveria ter essa outra situação. Uma serra circular com proteção, uma coifa de proteção aqui, ó. Essa foto aqui da revista Proteção. O que nós vimos? Agora a situação objetiva, ela protegida aqui, ó. Existe a possibilidade de o trabalhador, mesmo assim, cortar a mão? Olha, mesmo com a proteção, ainda existe a possibilidade do trabalhador cortar a mão. Não usar adequadamente, posicionar a mão ainda na área de risco, mesmo que com a proteção, ainda assim a possibilidade. Então, eu classifico como consequência severa. Então, agora a gente está olhando a situação objetiva, severa. E qual a probabilidade de ocorrer? A proteção está aqui agora, né? Medidas de proteção adequadas, mas com pequenos desvios. Ainda que em funcionamento, não há garantia que seja mantida sempre ou ao longo do prazo. O que eu estou dizendo com isso? Que o auditor fiscal pode interpretar. A proteção existe, mas será que vai estar sempre essa proteção? Por que não estava antes? Será que depois não tinha condição dela ser retirada? Então, a minha percepção, né? Não sou auditor fiscal, mas eu tenho essa minha percepção, essa interpretação da norma. Eu entendo que é severa e a possibilidade remota. Então, nós vamos juntar agora as duas condições, ó. No primeiro, provável, severa e provável, né? Consequência severa, probabilidade provável. E na situação objetivo, remota, com a severidade também, severa também. Então, esse cruzamento dessa linha com essa coluna apareceu a letra S. S é substancial. Entende como risco grave iminente. A atividade deve ser, se for uma obra embargada, se for uma atividade de marcenaria, interditada. Entenderam? Então, isso aqui é o encontro dessa linha com essa coluna. A situação encontrada com a situação objetiva. Vocês vão perceber, pessoal, quanto maior a diferença entre elas, mais chance, né, quando tiver diferença entre elas, a chance de ser risco extremo ou substancial. Né? Então, essa é uma grande possibilidade aqui. Agora, vamos a uma condição diferente.
com a possibilidade de ter diversas vítimas. Vamos ver aqui um exemplo, né, de uma situação encontrada. 3 trabalhadores executando as atividades de atracação de navio em um porto capixaba sem o uso de colete salva-vidas. Então, nós temos 3 trabalhadores fazendo atracação de um navio sem o colete salva-vidas. Qual o perigo observado na atividade? Como eles estão na beira do porto, ele pode cair, né, se afogar, pode ter a projeção do material, a corda pode chicotear, atingir o trabalhador, ele pode cair também, ele pode ter prensamento de parte do corpo, quando for fixar a corda do navio no solo, no fixador do navio. Então ele tem uma situação encontrada, que é essa: os trabalhadores fazendo atracação de navio sem o uso de colete salva-vidas. Vamos lá. Entendo que ele, nessa condição de trabalho, ele pode vir a óbito devido ao afogamento. E como ele está executando atividade muito próximo ao mar, ele pode cair. Então eu entendi que é provável que ele caia. Está muito beirada do costado e tem uma probabilidade grande de ele cair. Não tem proteção, não tem guarda-corpo, não tem nada. Medida de proteção para ele não cair, não tem. É só a percepção dele, é a ação dele, a observação dele. Nós podemos entender que existe treinamento, né? Mas não há nenhum bloqueio que impeça ele de cair. Então essa é a condição. Situação encontrada. Vamos agora colocar a situação objetiva. Eu trouxe uma foto aqui, ó, de dos trabalhadores executando atividade agora com um colete. Então olha só, essa percepção significativa, porque ele pode cair, pode ter uma lesão maior. Então eu tirei a parte de morte ou severa para significativa, porque o colete vai ajudar agora nessa condição objetiva, o trabalhador executando a atividade com o colete, vai evitar que o trabalhador, numa queda ao mar, ele se afogue. Então deixou de ser a consequência morte, mas se tornou significativa. Ele pode cair, se machucar, sofrer uma lesão maior. A probabilidade eu mantive como provável, porque olha só, não mudou nada a probabilidade dele cair ou não. Não altera isso. Altera a gravidade. A probabilidade dele cair não se altera. Então nós vamos lá fazer o cruzamento da parte do situação encontrada com a situação de risco de referência. Então vamos lá. Na primeira situação encontrada, morte provável. Na outra condição, referência, situação objetivo, provável, mas a significativa. Eu não percebo que o trabalhador pode vir a óbito. Esse encontro das duas, risco extremo. O que me leva a interpretar nessa atividade? Trabalhador que faz a amarração de um navio, sem colete, executando a atividade, na minha percepção, tá? Minha percepção, não sou auditor fiscal, na minha percepção, ele pode, é uma situação de excesso de risco, chamado extremo. Então essa condição de trabalho, na minha percepção, como profissional de segurança do trabalho, entendo como risco grave iminente. Disposições gerais da norma. A metodologia de avaliação qualitativa tem por finalidade específica a caracterização do risco grave iminente pelo auditor fiscal. Não é metodologia para gestão de risco. A empresa tem que estabelecer uma metodologia de gestão de risco. É lógico, né? Isso é uma norma, o empregador precisa conhecer, o empregado precisa conhecer, é importante mostrar isso. Agora, ela não é o padrão de gestão nosso. Nós estamos falando de uma condição de risco grave iminente. Eu tenho uma empresa, eu sou um engenheiro de segurança, técnico de segurança, eu vou mostrar para o empregador isso, mas eu vou ter um modelo de gestão diferente disso. O modelo de gestão vai estar preocupado com a gestão do risco. Esse modelo é aplicado para risco grave iminente. Tem uma grande diferença. O embargo e interdição são medidas de proteção emergencial. Não se caracteriza como medida punitiva, né? Você não está punindo, é uma emergência. O auditor fiscal, diante de um cenário daquele, tem que adotar uma ação. E uma das ações pode ser o embargo ou interdição, né? Existem atividades, pessoal, também, o terceiro tópico está abordando, que não tem
normativa. A norma não explica como é que existe atividade, quais as condições de segurança tem que ter uma atividade, mas o auditor fiscal ele vai se fundamentar em critérios técnicos de outros exemplos, de outras normativas, que ele pode criar essa fundamentação técnica também. Essa atividade não tem uma norma específica para essa. Mas existe uma relação com outras atividades, com outros tipos de trabalho, que ele pode fundamentar tecnicamente. A imposição de embargos ou interdição não impede a lavratura de autos de infração pelo descobrimento de outras normas ou outros dispositivos legais. O auditor só vai embargar ou interditar. Não, ele vai ter outras atividades que ele pode fazer na empresa, em que ele vai lavrar auto, vai aplicar notificações. Entendeu? Durante a vigência do embargo ou interdição, pode ser desenvolvida atividades necessárias à correção da situação. Por exemplo, você tem uma máquina que foi interditada. Você vai executar atividade de manutenção, de recuperação, de adaptação da máquina, mas com uma importante item, garantindo as condições de quem está trabalhando. Você imagina, você tem uma máquina que ela foi interditada. Qualquer ajuste, qualquer adaptação, qualquer mudança na máquina, tem que ser garantida a proteção do trabalhador. Ela não vai voltar para a operação, mas os reparos que você for fazer, você tem que dar garantia de proteção aos trabalhadores. Você imagina, você foi notificado, o empregador foi notificado que foi lavrado para ele um embargo, interdição, falando que essa máquina tem uma possibilidade de risco grave e iminente para o trabalhador. O trabalhador pode sofrer uma lesão. Então, eu vou fazer um reparo para recuperar essa máquina, para adaptar essa máquina, para fazer um ajuste na máquina. Eu tenho que garantir proteção para os meus trabalhadores que estão ali. Durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição do embargo, os trabalhadores receberão o salário como se tivessem em efetivo exercício, que não é uma responsabilidade do outro trabalhador, né? Outro item das disposições gerais que é importante é se alguma norma fala que determinada atividade que esteja executando, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, um trabalhador está exposto a um ruído acima de 115 decibéis, sem proteção adequada, oferece risco grave iminente. Então, o auditor fiscal, ele encontrou uma empresa em que o nível de ruído é muito elevado, passa de 115, não existe proteção nenhuma para o trabalhador, ele não precisa utilizar a tabela para enquadrar. A própria norma já diz que essa atividade específica é risco grave iminente. Então, não tem para que ele aplicar a tabela, ele vai aplicar o que está citado nas outras normas. Nesse caso aqui, um exemplo da NR15, né? Anexo 1, que fala exposto a 115 sem proteção, risco grave e iminente. Qual é as ações do técnico, né, diante dessa nova NR3? Tem que conhecer bem a norma. Então, o técnico tem que ler bem a norma, notar, tirar dúvidas, estudar, buscar informações, e esclarecer o empregador, o empregado, a CIPA, sobre o novo texto da NR3, ter um momento, uma reunião com o empregador, explicar a nova norma, chamar os trabalhadores também a explicar a nova norma, explicar a CIPA, né? A CIPA é uma ferramenta importante, incluir nos temas, nos treinamentos de segurança do trabalho, o que é um risco grave iminente, para o trabalhador observar o risco, e ele já mesmo, olha, não tem condições, isso aqui pode dar uma lesão grave, eu posso sofrer uma lesão, um acidente, ter uma doença. Esclarecer uma rotina escrita, né, de prevenção, em que todos os trabalhadores, diante da possibilidade de risco grave iminente, possam suspender a atividade e informar o superior imediato. Muitas empresas adotam o chamado direito de recusa, que é uma ferramenta que se aplica aí nesse quarto item. Entendeu? Então, assim, uma norma nova, tirando a subjetividade de embargo e interdição, e precisa ser conhecida, ser bem divulgada. Eu fiz essa videoaula aqui, ó, baseada em NR1, NR3, NR15, li um pouco da NR33 também, e também vi os vídeos aqui do Alexandre Sabino, auditor fiscal, que muito contribui para o meu aprendizado também. Ok? Um abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, coloque nos comentários aí, eu posso responder, e dá curte o vídeo aí pra gente. Um grande abraço.